Olá, meus curiosos! Sejam bem-vindos à Biblioteca Sombria. No vídeo de hoje vou contar para vocês alguns contos do meu escritor favorito, Edgar Allan Poe. Os Assassinatos da Rua Morgue. Você gosta de mistérios, crimes aparentemente impossíveis e investigações brilhantes? Então prepare-se, porque hoje vamos desvendar Os Assassinatos da Rua Morgue, de Edgar Allan Poe, considerado o primeiro conto policial da história. A história começa em Paris, onde dois corpos são encontrados brutalmente assassinados em um apartamento na Rua Morgue. Uma senhora é jogada pela janela e sua filha é encontrada estrangulada e escondida na chaminé. As portas estavam trancadas por dentro e ninguém viu quem entrou ou saiu. Seria um crime sem solução? E aí que surge August Dupin, um homem com uma mente genial e um talento incomum para resolver tal mistério, junto de seu amigo, que também narra a história. Dupin decide investigar por conta própria, desconfiando que a polícia está completamente perdida. Dupin começa a ouvir as testemunhas, e cada uma diz ter escutado uma voz diferente, cada uma de uma nacionalidade: italiana, espanhola, francesa, mas nenhum consegue identificar a língua do assassino. Então algo não bate com o que estava acontecendo. Mas com sua incrível lógica, Dupin percebe um detalhe crucial. Aquela voz não era humana. Analisando pegadas, marcas e as circunstâncias bizarras, ele chega a uma conclusão surpreendente. O assassino não é uma pessoa, mas um orangotango fugitivo que imitava gestos humanos após observar seu dono. Graças à dedução de Dupin, o dono do animal se apresenta e tudo é esclarecido. O crime, embora trágico, não foi fruto de maldade, mas de um acidente envolvendo a força e a selvageria do animal. Os Assassinatos da Rua Morgue não é só um conto de terror e mistério, é também o nascimento do gênero policial moderno. Edgar Allan Poe criou aqui o primeiro detetive da literatura, muito antes de Sherlock Holmes. E agora me diz vocês, o que vocês acharam dessa história e desse plot twist do final? Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar aquele like. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve para poder ver os próximos contos. Agora a gente vai para o segundo conto de hoje, que se chama Morella. Você já amou alguém a ponto de esse amor ultrapassar os limites da vida e da morte? Prepare-se, porque a história que vou te contar é sombria, perturbadora e inesquecível. É a história de Morella, uma mulher que desafiou até o descanso eterno. O nosso protagonista era um homem fascinado pelo conhecimento, e foi exatamente isso que o levou até Morella, uma mulher enigmática, de uma beleza pálida e um olhar que parecia esconder segredos além da compreensão humana. Ela não era como as outras, era inteligente, misteriosa, mergulhada em estudos ocultos, filosofia e textos proibidos. Eles se casaram, mas com o tempo, algo nele começou a mudar. O amor se transformou em medo. Cada palavra que Morella sussurrava parecia carregada de presságios e sombras. Morella adoecia lentamente, como se algo a consumisse por dentro. Nos seus últimos dias, ela olhou profundamente nos olhos do marido e disse, com uma voz quase sobrenatural: "A morte não será o fim." E com essas palavras, ela partiu. Ou pelo menos, foi o que o marido pensou. O tempo passou e, para tentar apagar as memórias, ele seguiu com a vida. Um tempo depois, teve uma filha, mas algo assustador começou a acontecer. A menina, conforme crescia, se parecia cada vez mais com a Morella.
não só fisicamente, mas nos olhares, nos gestos, até nas palavras que dizia. Ele, tomado pelo medo, evitava a todo custo nomeá-la, como se dar o nome pudesse dar vida completa ao que ele temia. Mas no dia do batizado, algo terrível aconteceu, quando a sacerdote perguntou o nome da criança. Ele, quase sem controle, respondeu: Morella. Naquele exato instante, a menina caiu sem vida nos braços dele. E uma voz, que não vinha da boca da criança, mas parecia ecoar de algum lugar além deste mundo, sussurrou: Aqui estou eu. E quando o pai foi abrir o túmulo de Morella para enterrar a filha, descobriu, horrorizado, que o túmulo estava vazio. Morella havia cumprido sua promessa. E naquele instante ele lembrou do que Morella havia dito no leito de sua morte. Morella tinha cumprido a sua promessa. Agora comenta aqui nos comentários, hein? Vocês acreditam que o amor ou o ódio podem realmente atravessar a morte? E uma dica que eu dou pra vocês, hein? Cuidado com aquilo que vocês pronunciam. Se vocês gostaram dessa história, já deixa seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e compartilha com aquele amigo que deve assistir essa história com você. Terceira história de hoje se chama O Mistério de Marie Gauger. Hoje trago para vocês um mistério sombrio, uma história real, envolta em segredos que até hoje intriga quem a conhece. Prepare-se então, porque essa é a história de O Mistério de Marie Gauger, escrita pelo mestre do terror e do suspense Edgar Allan Poe. Imagine uma jovem linda, conhecida por todos na cidade de Paris. Seu nome? Marie Gauger. Ela trabalhava em uma perfumaria e levava uma vida aparentemente comum, até o dia em que ela desapareceu sem deixar vestígios. Dias depois, o corpo de uma mulher é encontrado boiando no rio Sena, e para o horror de todos, era ela. Era Marie Gauger. Mas quem poderia ter feito isso? E por quê? A polícia parecia perdida, as pistas eram confusas, testemunhas se contradiziam, e a imprensa alimentava rumores, espalhando mais dúvidas do que resposta. E aí que entra a brilhante detetive Auguste Dupin, o mesmo que já havia resolvido o caso dos assassinatos da Rua Morgue. Ele não aceita minhas respostas, ele quer a verdade. E sem sair de casa, apenas lendo jornais, analisando cada detalhe e cada contradição, Dupin começou a montar o quebra-cabeça. Ele percebeu que a solução não está no que foi dito, mas justamente naquilo que foi ignorado. O corpo foi encontrado em um local onde a correnteza não poderia levá-lo, o que significa que ele foi colocado ali de propósito. As roupas encontradas não batiam com a cena. As supostas testemunhas pareciam mais interessadas em aparecer do que ajudar. E então surge a teoria de que Marie Gauger não foi vítima de um crime passional, como todos pensavam. Ela foi vítima de algo muito mais frio, calculado, um assassinato planejado por alguém bem próximo. Alguém que conhecia seus passos. Mas então quem foi? O conto de Poe não dá uma resposta definitiva. Afinal, ele foi inspirado em um caso real, nunca completamente solucionado. O mistério de Marie Gauger permanece um eco sombrio no tempo, desafiando até hoje os melhores detetives da ficção e da vida real. São casos realmente sem solução que até hoje ninguém consegue explicar como aconteceu, né? E vocês acham que vocês conseguiriam desvendar esses mistérios? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Comente também o que você achou desses contos, se vocês gostariam que eu trouxesse mais histórias de mistério e histórias de terror aqui pra vocês. Se vocês gostam também de mais contos de Edgar Allan Poe, deixa aqui nos comentários qual outro conto vocês gostariam que eu contasse. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, compartilhe com seus amigos, ative o sininho para vocês receberem as notificações do próximo conto, porque aqui as histórias de terror nunca acabam.